Temos aqui um debate que continua no intervalo, não é verdade? Mas um tema bom, um tema forte. E, claro, chegamos à conclusão, de alguma forma está tentando conduzir, mas o Cláudio deu uma forcinha aí para a gente de entendermos que também só polemizarmos ou polarizarmos, às vezes até confunde mais. E combinamos, então, que nesse último bloco nós tentaríamos trazer, contribuir com aquilo que a gente vê de consenso, no sentido de construção do tema. Ele, como a gente pensa e debate e constrói as coisas, envolve também a desconstrução, mas ainda que tem que também construir. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Vou começar contigo, Cláudio. O que você vê como um elemento de consenso? Eu acho, por exemplo, conversando até com o Flávio lá no camarim, por exemplo, a questão nós estamos tratando de uma coisa que não é questão de socialismo, de capitalismo, mas é de regulação do capitalismo, né? E, por exemplo, a questão dos monopólios, dos oligopólios, né, e das propriedades cruzadas. Isso é consenso em todos os lugares do mundo, né, civilizado, democracias capitalistas, por assim dizer, que a gente já citou várias aqui, que isso não pode. Né? Isso é uma questão que eu acho que a gente pode começar por aí. Você sabe o que eu estou lembrando? Vocês já viram, desculpa te interromper, um exemplo super capitalista, mas que é muito interessante. Assisti um tempo atrás um documentário chamado Os Homens que Construíram a América, The Men That Built America. E era sobre o Rockefeller, o cara do aço, o Andrew Carnegie, o cara da GE, o Thomas Edison, foram os grandes figurões do século passado que construíram. E havia um monopólio claro, qualquer um que lê um pouquinho a história do Rockefeller com a questão do petróleo. Ele era dono de tudo, ele era dono de 90%. Então, ele foi para a corte, foi um processo muito longo, mas ele perdeu. Ele perdeu. O governo obrigou. Mas o que ele fez? Ele pegou e vendeu. Mas ele vendeu, por assim dizer, vender. Então, a gente vê que é uma coisa, a Exxon, a Mobil, todas aquelas grandes, a Texaco, as grandes companhias americanas, todas foram virar. Eventualmente, claro, desconcentrou dele, nesse sentido foi, mas assim, a gente vê que é uma coisa muito, muito difícil. E eu não estou dizendo que ela é impossível, não. Não tem nada fácil, não. Isso não tem nada fácil. E é isso que é por isso que esse tema é tão importante. Você quer ver um dilema? Desculpa. Você pegar os 10 Mas eu interrompi ele, deixa ele só concluir. Não, mas assim, o que é importante, por que isso é importante? Né? Porque a gente precisa, o capitalismo pressupõe competição de mercado. Né? E essa questão do monopólio, do oligopólio, isso não deixa de ter uma competição de mercado. Não abre novos postos de trabalho. Eu acho que os profissionais da televisão, do rádio, têm que se interessar mais por essa discussão, porque a gente está falando de abrir mais mercado de trabalho, mais empresários no setor, né? Mais diversidade de opiniões, outras visões de mundo. Né? Nós temos a visão cristã, eu sou cristão, né? Temos a visão cristã, mas podemos ter outras visões. Né? E essa coisa do contraditório, que é uma coisa complicada que eu volto a dizer, que a gente tem que buscar, inclusive, acho que a filosofia cristã isso, né? O que nós temos de consenso. Né? A questão do racismo, a gente está falando assim, que é uma preocupação, por exemplo, quando a gente coloca a necessidade de preocupação com racismo, pedofilia, essas coisas, isso é um consenso da gente. Né? Ninguém vai aqui defender uma rádio, uma televisão, uma internet, quem quer que seja, que vai pregar o ódio. Né? Então, como que a questão da regulação, o que nós estamos dizendo, como é que a gente cria leis, né, que, de um lado, né, impedem que haja censura, Cláudio, né, você não e, por acha outro que lado, no Brasil... que defenda os direitos humanos nesse sentido. Claro ninguém que quer que mande apedrejar alguém por ser gay ou por isso ou por aquilo. Então, nós temos... E ninguém sequer propõe isso. Vamos lá, por questão de tempo. Então, se você pegar os 10 maiores grupos de mídia do Brasil hoje por faturamento, o segundo ao décimo, os 9 abaixo da Globo, juntos, somados, tem 75% do faturamento da Globo. Isso é impensável em qualquer país democrático. Um grupo de comunicação não pode deter mais da metade do faturamento de toda a mídia do Brasil. Então, essa é a questão central. Esse é o básico. Essa é a pedra de toque de todo o castelo da regulação de mídia no Brasil hoje. Não dá para a gente viver sob o oligopólio privado de uma grande empresa que controla mais da metade da verba publicitária do país, que é dona que é dona das maiores, dos principais meios de comunicação no Brasil. A gente precisa democratizar
democratizar isso. Qual é a referência para democratizar isso? Não é a Venezuela, não é a Argentina, embora até eu tenha concordância com a legislação argentina, mas não é isso. A referência é Suécia, é Inglaterra, é França, é Espanha, é Estados Unidos, onde não existe, é impensável nos Estados Unidos. Propõe para um americano esse tipo de concentração de mídia, é impensável. Essa é a pedra de toque. A partir daí, a gente começa a construir esse castelo da regulação. É garantir a diversidade, é garantir que você vai... Por exemplo, todo o processo de digitalização da TV aberta no Brasil, que aconteceu no governo Lula, para não dizer que eu estou só defendendo o governo, muito pelo contrário, foi feito para impedir a entrada de novos veículos de comunicação. A Globo e mais uma meia dúzia de radiodifusores controlaram o processo de digitalização de forma que se impediu a entrada de novos meios. Com a TV digital, a gente poderia ter um monte de novas emissoras no ar. Não temos. Por quê? Porque isso foi conduzido para garantir meia dúzia. Então, hoje, nós vivemos sob uma censura, sim, só que uma censura privada. É essa censura privada que a gente tem que pôr um fim de uma vez no Brasil. A minha preocupação é a seguinte, um governo que trata as mídias que se opõem ao seu governo como mídia golpista, né, será que esse vai ser o alvo dessa regulamentação das mídias? Como é que a gente vai saber? Flávio, então, só para fechar o raciocínio. Tá, porque o problema, se tem essa situação que impede a criação de novos grupos de comunicação, eu concordo. Tem que haver algum tipo de alteração na legislação. Agora, o problema não é a Globo. Né? Por que ela chegou nesse nível, né, de faturamento? Né? Ela não detém, Com certeza não foi só pela competência grande dela, parte do Flávio. faturamento. Isso aí você desculpa. Agora, não, é o que eu estou chegando, no ponto que eu quero chegar é esse, conseguimos achar um ponto de convergência. Se há esse gargalo que dificulta e prejudica a concorrência, é lógico que isso tem que ser modificado. Agora, a preocupação, repito, a minha preocupação é a questão do conteúdo, porque há sim brechas na legislação que garantem interpretações que levem à censura, fechamentos de meios de comunicação, né, como acontece na Argentina. Você concorda com a legislação da Argentina? A legislação da Argentina permite isso, o que é equivocado. Cita um caso. O Clarim, olha o que está acontecendo com o Clarim na Argentina. Acontecendo com o Clarim na Argentina o que a gente está propondo com a Globo. O Clarim controlava a TV paga, a rádio, jornal, internet. O Clarim que é o maior opositor ao governo argentino. O Clarim é o exemplo do Rockefeller. Tá vendo como é que desmascara? O Clarim foi desmembrado. Muita gente se a gente propor isso, a Globo certamente será também uma opositor do governo por conta disso, que vai tocar nos interesses. Cita um caso de democratizou a comunicação, você tocou nos interesses do Clarim, cita um caso de censura na Argentina. Olha, você falou eu acabei de falar do Clarim, você falou Clarim, não, Clarim pode. Mas ele foi censurado? Depende. Mas ele foi censurado? Fecharam as portas do Clarim quanto tempo lá? Olha lá a Venezuela. Não, Venezuela não pode comprar papel. Olha para a Venezuela, quantos veículos de cooperação. Você falou da Argentina. Olha para a Venezuela, quantos veículos de comunicação foram fechados porque fazer oposição ao governo. Meu amigo, é a mesma ideologia. É a mesma. Acabei de citar, você é surdo? Não sou surdo, mas você está mentindo. Não foi fechado nada, não teve censura nenhuma. Não se trata de ser socialista ou capitalista. A questão é de regular o capitalismo. O cara mente descaradamente. Estou te dando exemplo, você não aceita. Você não aceita o exemplo que eu falo porque te contraria. Porque desmascara o que está por trás. Fecharam a porta do Clarim várias vezes, rapaz. Várias vezes. Mentira, você não lê jornal, não? Mentira. De repente a sua mídia está censurada. Já está regulamentada a sua mídia. A principal mudança que teve na Argentina foi desmembrar o Clarim. Fora a questão de desmembrar o Clarim. O Estado é o problema, não é a solução. É isso que é a questão. Rebeca, eu queria colocar assim, a solução é a Globo. Da Argentina, o problema é o Estado. Está falando. A solução é a Globo. A principal mudança da Argentina foi dividiu-se as concessões de rádio e televisão em 33% de comercial, 33% de pública, 33% de estatal. Foi o principal. E como o Clarim tinha muitas, não sei qual número, 200, sei lá quantas rádios e televisões, ele foi obrigado a vender parte dessas rádios e televisões, porque ele detinha tudo. Esse foi. É óbvio que o Clarim não gostou disso, como a Globo e outros tantos, sei lá quem,
não vai gostar também. Você acaba, Pois você é, acaba um debate que a gente prejudicando. vai ter que colocar. eu Só um minutinho, mas acho foi dito que aqui que o fechar. Clarim foi fechado. Foi algumas Isso é vezes, algumas mentira. vezes, ué. Isso é mentira, rapaz. Olha O só, Clarim não já foi te falei fechado. no início do primeiro bloco. O Clarim não foi Os fechado. países que compõem, se for de São Não, Paulo, você têm falou- essa mesma você falou que o Clarim mentalidade. foi fechado. São Eu não vou orquestrados. sair Não, desse não ponto. acontece, Você falou não que o Clarim foi acontece fechado. por Não é acaso. Não verdade. acontece por Não é acaso. verdade. Na Argentina, na Venezuela, no Brasil, no Uruguai. Faz o seguinte, Ué. consultem na internet. É. O cidadão Joga no- aqui joga no consulte na Google. internet. Joga no Quando o Google. Clarim foi fechado. Joga no Google, Foro de São Isso. Paulo, e veja Quando o se Clarim vocês foi concordam fechado. com o que O governo está fazendo no deputado nosso país. falou, Vamos fazer o seguinte, joga no que o Google. Clarim foi Aqui comigo. fechado. Foro de São Paulo. Isso, pesquisa lá, Pronto, Clarim pesquisa. fechado. Se Vocês você têm achar uma vários- vez, Pesquisa o deputado isso aí, tem vamos razão. pesquisar. Vocês têm lugares para olhar e chegar à conclusão É e isso. ver. Pesquisa tá lá. certo? Uma coisa é certa, eu acho que no Brasil, pela forma que nós operamos, sair fechando, tomando concessões, não é a saída. Mas ninguém está propondo isso. Não, ninguém está propondo É, mas é o que Eu tô acontece na citando- prática. Vocês estão dizendo que É o foi que feito acontece com na Não, foi Clarim, feito na que foi- Argentina. Ué, lembrar isso. o que você não, citou apenas com o Não revoga a esclarecendo concessão. o que foi feito na Você citou Argentina. com o Rockefeller. A Argentina foi feito isso. Nós estamos citando como referência as democracias capitalistas da Europa, dos Eu Estados Unidos, da América do citei Norte. Não é o que está no governo vendeu, defende. mas ele continuou sendo a pessoa que controlava. Não é isso, Não é o que quem está no governo mas defende. isso não muda nada. defendemos o governo Isso não muda é que, nada. que haja uma participação, Mas que eu se tô te coloque falando isso na que- mesa e a gente vai que discutir então, o que é Isso isso. não muda nada. É discutir com você, que eu acho que vai ser um aliado da gente nessa luta, tenho certeza Com disso. certeza, vou aprimorar, eu vou trabalhar Nós vamos muito para então aprimorar esse intervalo, a gente projeto. volta já já É para isso. encerrar o programa.